Olá, boa tarde, vamos lá, chegando pessoal, estou aqui fazendo alguns envios, entrando novamente de forma simultânea no Insta, meu Insta, Renata _Matiasso _educadora e na página da ProHair. Gente, quem for chegando aí, vai me dizendo, por favor. Oi Maria, oi Pamela. Trancou? Tudo bom, gurias? Bom ver vocês aqui. Quem for chegando, vai me dando aí uma posição, por favor. Como é que está? Som e imagem para ambos. Oi, a Lisiane, a Sofia estão chegando aqui no Face. Sejam bem-vindas. Silvana, a Rafa, a Bel chegando, as gurias, a Maria. Nossa, muito bom ver vocês chegando por aí, o pessoal do Insta. E sejam todos muito bem-vindos. Oi, Sil, estávamos juntas agora há pouco, né? Lá com a Dilma, com as meninas. Ótimo, então no Insta estão me passando que está ok, que está ótimo. Boa tarde, Socorro, aqui no Face. Eu preciso que do Face alguém me dê um retorno de como que está o som e a imagem, por favor, que a semana passada a imagem não ficou muito boa. Oi, a Dilma, oi, Carla, seja bem-vinda também. Pessoal, quem tá chegando aí, eu vou pedir aquele favor rapidinho, que hoje eu vou entrar em conteúdo de forma rápida, rasteira, ágil. Então eu vou pedir para vocês que só compartilhem, convidem mais pessoas, colegas, que vocês tenham aí no contato rápido, no caso aviãozinho aqui no Insta, coloca o dedo aí, chama de mais colegas. Perfeito, aqui também estão me dizendo, a Danda tá me passando que no Face está perfeito, ótimo, gratidão Danda pelo teu retorno, tá, ótimo, som e imagem, estão me passando aí que tá tudo ok, então mais um minutinho para vocês estarem compartilhando e a gente adentra com conteúdo. Eu tenho questões que ficaram da semana passada para mim estar esclarecendo, trazendo, não vai ser um tempo muito demorado, eu vou procurar aprofundar aqui 4 situações de forma mais centrada e concentrada, porque a gente tem esse encontro hoje e a gente tem o nosso encontro também de quando? Da quinta-feira, às 19 horas. Então a gente vai estar fazendo 2 encontros na semana, um na segunda e outro na quinta. Segunda, sempre às 16 horas, em associação, vou estar concomitantemente no Insta, no meu Insta, de educadora e também via Face. Então, 2 situações de agendamento na tua vida para a gente compartilhar conteúdo. Da guia, bom te ver por aí. Tenho situações, conteúdo aqui para trazer para você, respondendo questões que você havia me deixado, você deixou muitas, a gente vai responder algumas hoje, e na quinta finalizo as questões que dizem respeito às que você me deixou. E tem uma hoje da Tereza muito importante, que é a sequência do que foi repassado na semana passada, na quinta-feira, sobre cálculo cromométrico. Ó, o pessoal do Insta aí tá chamando os colegas, estão compartilhando. Peço para quem já compartilhou aí, que ok, ótimo, gratidão. E peço para quem ainda não compartilhou, que por favor, chame mais colegas. Gratidão ao pessoal da ProHair que está chegando aí também. A todos que estão compartilhando no Face. Então, enquanto vocês compartilham aí rapidamente, última passadinha. Para quem ainda não me conhece, para quem está chegando agora no Face e também aqui no Insta, quem estiver chegando, Renata Matiasso, educadora, Rio Grande do Sul, cabeleireira, há quase 19 anos, um caminho aí de vivências e essas vivências dentro de busca e aprofundamentos, conteúdos também, trazendo aqui pontos que eu posso vir a compartilhar e que quero muito poder assim, estar trazendo de forma que de algum modo venha acrescentar na vida profissional de você também. Só um pouquinho, eu tô com um certo incômodo na garganta, então eu vou cada pouquinho tomar uma água, porque não sei, é alergia, renite que tá pegando, gente. Bem, vamos entrar em conteúdo então?
Oi, Josefa, tudo bom, amada? Luísa também chegando. Então vamos lá, gente. Em termos de colorimetria, a gente vai falar então em metodologias, situações que envolvem procedimentos de colorimetria. E eu tô tomando por base perguntas que ficaram para mim, que foram deixadas já dias atrás, e dentro dessas perguntas eu vou desenvolvendo. E fica o convite para quem, quando eu faço as postagens das lives, para quem tiver questões bem pontuais que venham trazendo essas questões, possam ir deixando nos posts, de modo que eu tenha possibilidade também, através desses pontos que vocês vêm trazendo, levantam aí, possa estar desenvolvendo, porque aí eu sei, de modo específico, o que é a dúvida primordial de cada um. Então, dentro dessas dúvidas, eu vou ser bem pontual e trazer o esclarecimento. A Dilma aqui no Insta, ela tá. Renata, me fazendo uma pergunta. Renata, você gravou ontem, então falou bastante. Sim. Eu acho que aí tá o detalhe, tá a chave. Não foi só ontem. Foi ontem e sábado. Eu passei o sábado e o domingo em gravação do lançamento da segunda turma do meu curso online. Então a coisa foi muito intensa, 2 dias aí e a voz deu uma implicada. A Dilma é cantora, ou melhor, foi cantora, Dilma. Te entreguei também, então. Tu me entregou e te entreguei. E nessa história ela sabe o quanto que a voz demanda e o quanto que ela depois também exige. Então eu vou lá com vocês, com água, sem água, com pigarro. Me desculpem o pigarro, mas vou estar aqui, de qualquer forma, certo? Então vem novidade por aí, já que a Dilma puxou isso, adiantando para vocês, de 12 a 16 de abril, uma oportunidade única de uma mudança, virada de chave na vida de vocês, porque eu vou trazer pontos, situações, informações, coisas que assim foram a virada de chave na minha vida, detalhe a detalhe, se você me seguir e me acompanhar. E antes disso, a gente vai ter aí uma semana de conteúdos também para você entender melhor tudo que envolve esse contexto. Mas eu vou trazendo aqui, no transcorrer dos dias, como for se aproximando, eu vou trazendo mais detalhes, mas já vão colocando isso na agenda e na mente de vocês. Início de abril, então, vem muita coisa nova por aí que envolveu 2 dias de atividade intensa, visando levar o melhor para todos que estiverem aí acompanhando, presentes, interessados, e que eu sei que vai fazer a diferença na vida de vocês, assim como fez na minha. Eu quero fazer a diferença na vida de vocês e levar de forma pontual as coisas que eu tenho para compartilhar. Então, gente, no compartilhar, compartilhem mais um pouquinho aí e vamos lá. Vamos começar então ali esclarecendo, como a Dagui me trouxe várias, eu fiquei com uma pendente da Tereza, eu vou deixar essa da Tereza porque ela é bem ampla e vou dar agora uma saída aí com a Dagui, certo? Um início com a Dagui. A Dagui havia me trazido, entre outras questões, só relembrando aquela da semana passada, onde ela me pediu a questão de base. Então, quem não assistiu ainda aquela live, a live está gravada, disponível, que é de quinta-feira, onde eu falei, ampliei as informações no que diz respeito às bases, potenciais de bases, o que a gente pode ter em resultados com bases, mas a base por si só, sim, ela tem total condições de entregar uma coloração perfeita em cabelos brancos, quando utilizando a metodologia efetiva, dentro do que a forma de manipulação, já começa pela forma de manipulação assertiva, a identificação étnica e morfológica da tua cliente, expansão de tempo, envolve metodologia científica e assertiva, além dessa expansão de tempo, concentração de corantes. A base por si, ela entrega o resultado 100% na coloração de branco e ainda tem um outro detalhe, a tua base, se escolhida da forma correta, se escolhida de forma assim, pontual, levando em consideração bases que têm potencial de neutralização do fundo de clareamento, com a sua estrutura química por si da base, quando produzida direto na fábrica, onde essa base foi desenvolvida, estudada e o químico direcionou a sua fórmula, essa base ela tem condições, e nos cabelos grisalhos, porque o fundo de clareamento é uma reação proveniente da resposta nuance natural dos fundos de clareamento, que são aquelas nuances quentes que o fundo de clareamento revela, ou seja, os reflexos amarelos, laranjas e vermelhos, tão abominados, tão discutidos e odiados dentro do nosso universo de profissionais, cabeleireiros e de clientes. Em algumas situações, sim, a gente pode usar ele a nosso favor, mas de qualquer modo, ela pode ser a nossa ferramenta de forma direta,
pontual para neutralização do fundo de clareamento indesejado e ainda a gente vai ter aí a condição da coloração efetiva, não é cobertura, é coloração efetiva do branco só com o uso de base sim. Então, relembrando aquela questão que eu deixei para nós ainda seguirmos com as outras aqui, porque uma coisa vem somando a outra. A Dilma está dizendo que não podemos deixar de aproveitar tanto conteúdo que nos é disponibilizado de forma gratuita. Hoje existe conteúdo, profissionais que estão querendo introduzir, inclusive, a Dilma é uma, ela estava agora há pouquinho numa live, a gente é tão sintonizada, ama tanto esse universo, que ela faz uma live na segunda e eu também. E daí nós estávamos assim, no mesh de horários nas lives e aconteceu o quê? Vamos fazer live na segunda. E lá pelas tantas nós conversando, as duas, chocamos, as duas no mesmo horário. Eu às 16, ela às 16. E aí a gente entrou no mesh, ela fez agora às 15 e eu tô chegando agora às 16 aqui. Mas vamos lá, e aí uma abraça a outra, dá a mão para outra e a gente vai embora. Obrigada, Josefa, que está compartilhando. Então, pessoal, vamos lá, compartilhem, chamem mais colegas para a gente poder expandir esses conteúdos e essas informações gratuitamente, aprofundar e ampliar os horizontes de todo profissional cabeleireiro, porque a gente precisa fazer isso para o nosso cenário profissional, ainda mais dentro hoje desse momento que a gente está vivendo, certo? Relembrar daquela questão que eu havia esmiuçado para a guia de forma mais rápida e pontual, sem adentrar tanto, ela deixou uma outra questão que diz respeito a: é verdade que tem um tempo para aplicação da coloração? Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês respeitam algum tempo? Vocês compartilhem comigo a experiência de vocês. Me digam se vocês já ouviram falar disso e se vocês usam de algum tempo embasados em algo que tenha realmente uma fundamentação técnica e metodológica. Enquanto isso eu tomo água, quero ouvir a opinião de vocês. Por favor, tragam para mim. Aqui no Insta e no Face. Gente, eu estou interagindo com os dois aqui, e assim, no conjunto da obra, no bate aqui e volta lá. Então eu quero que todo mundo no bate aqui e volta lá dos dois também me dando esse retorno, por favor. Gente, cadê a resposta de vocês? Ou tem delay, ou vocês não estão aqui comigo, não estão interagindo. Quero ver aí, quero ver coração, quero ver ação, quero ver reação, quero ver vocês aqui presentes. O que eu mais amo é realmente a gente ter a interação, manter a sincronia da interação. Por favor? Tá. Aqui estão me dizendo que sim, já ouviram falar, mas não sabem explicar. Pois bem, então eu vou falar e vou dar uma explicação. Existe sim da guia de mais colegas essa condição associada ao potencial das aplicações dentro de um tempo e os seus resultados. Por quê? No momento que a gente fizer a mistura, aquela metodologia da nossa mistura em kombucha, a gente colocou a coloração, a partir do momento que a gente colocou essa coloração em kombucha, a gente vem sequencialmente com o OX. Mediu a fração, a quantidade de OX e aplica direto. Não aplica direto. Aí existe toda uma metodologia para se trabalhar e conseguir sim possibilitar já a partir de kombucha uma reação que tenha uma estabilidade, e nessa estabilidade a gente vai minimizar. Vou citar só duas situações de forma bem pontual. A gente vai minimizar, a começar por aquela questão que a cliente tem ardência, coceira, irritação, incômodo, e que muitas vezes é associado à reação alérgica. Não. Muitas das reações alérgicas tidas como reação alérgica estão decorrentes da não correta manipulação. Outra situação, se eu manipular de forma incorreta o resultado final do meu processo de coloração, do trabalho da coloração que eu estou executando na minha cliente, vai ter um implicante. Vai ter ali possibilidade de reação e resultado inesperado e não desejado. Então a gente começa lá. E nisso do começa lá, na nossa kombucha, na nossa manipulação, a gente vai para aplicação. Já estou chegando na aplicação. Deixa eu só ler um comentário aqui do Face. Eu mesmo só faço, Cirlene, eu só faço retoque de raiz quando essa já está aparecendo os brancos, Sim, conforme cresce vai ser feito o retoque dentro do que? Uma manipulação, uma situação de metodologia em manipulação para o pedaço que está virgem, que não passou por oxidação,
e outra manipulação exigida, necessária para a extensão. Nunca aplicação da mesma coloração que foi manipulada numa metodologia para a raiz, para a extensão do comprimento. Agressão desnecessária ao fio, implicância sobre ele que não deve acontecer. E aqui a gente tem Márcia chegando. Oi, querida, tudo bom? Cléo também. Sejam bem-vindas no Insta. E a Silvana, primeiro ouvi um técnico dizer que era para aplicar rápido logo na sequência. Tá, então, dentro dessas observações que vocês vão trazendo aqui, eu vou desenvolvendo a linha de raciocínio, podendo aqui dar uma interagida em conjunto, um pouco aqui, um pouco ali. O que acontece? Existe um tempo sim, esse tempo diz respeito a 10 a 15 minutos. 10 a 15 por quê? E aonde que eu contemplo os 10? Aonde que eu contemplo os 15? Após eu finalizar o processo de manipulação, a metodologia de preparação, uma hora ou outra a gente pode falar de detalhes dessa manipulação, dessa metodologia, qual é o detalhamento para ela, e que depois de ter toda a mistura inserida, feita na cumbuca, em detalhes, passo a passo, eu tenho ainda que deixar parada essa coloração, ela tem que ficar parada ali por 2 minutos na cumbuca. Esses 2 minutos é um tempo que ela tem que ficar em pausa, em cumbuca, para que as estabilidades químicas, as ligações químicas se façam de forma efetiva dentro da estrutura da massa, da coloração. Passados esses 2 minutos, a partir desse momento eu tenho de 10 a 15 minutos. E por que 10 a 15? Pode ser entre 10 e 15? Aí tem um detalhe a se observar e se entender. Eu tenho climas, oscilações de climas e climas diferentes de região a outra. Se eu estiver num clima quente, eu tenho 10 minutos. Lembram daquela questão que também a gente já ouviu falar, que o calor, ele é um catalisador? Sim, o calor, ele é um catalisador. Nessa questão dele ser um catalisador, ele vai colocar a reação química em ação de forma mais rápida. E as estruturas corantes que estão ali dentro da cumbuca, elas já estão passando por uma reação que sim, vai se dar o processo de cor na estrutura do fio, na estrutura proteica do fio do cabelo, em conjunto com queratinas e melaninas, de forma final, né, todo o resto do processo. Porém, esse processo que está acontecendo na cumbuca está tornando a estrutura dos corantes cada vez mais amplas, maiores. Então tem todo um processo aí para entender também da reação, mas agora para simplificar, esses corantes vão ficando cada vez mais amplos, maiores, e nisso de ficar mais amplos, maiores, maior dificuldade deles adentrarem a estrutura do fio, passarem entre cutículas e conseguirem se adentrar com alojamento no córtex, que no córtex é onde a coloração efetiva precisa ser direcionada e estar acontecendo. Então, 10 a 15 minutos. Quando a gente estiver num clima quente, temperaturas altas, eu tenho 10 minutos. Se eu não vou conseguir fazer a aplicação nesses 10 minutos, eu preciso fazer a manipulação em 2 frações. Eu faço uma primeira manipulação, a minha cliente tem muito cabelo, você tem já noção que não vai conseguir em 10 minutos fazer essa aplicação, automaticamente você tem que se programar para fazer 2 processos de manipulações distintas para conseguir a mesma inserção, porque senão você vai começar essa região e essa área ela vai te entregar uma condição de depósito de corantes. A outra área que ficou num segundo momento para aplicação, que ultrapassou esse período dos 10 minutos, ela vai te entregar uma outra possibilidade de corantes. Então, uma inserção parcial num comparativo, ou seja, menos possibilidades de inserções de corantes em relação ao que foi aplicado dentro do período dos 10. E os 15, onde é que fica os 15? Se eu estiver numa condição onde a temperatura num clima-tempo ou num clima ambiente, climatizador, alguma situação de climatização interna, aonde eu tenho a possibilidade aí de uma temperatura baixa, uma temperatura mais fria, a partir desse momento, a partir dessa situação, aí que eu tenho os 15 minutos à minha disposição para fazer a manipulação aí, anterior, 2 minutos de pausa, e a aplicação dentro dos 15 minutos. Ficou entendido isso? Por favor, me tragam aqui, façam suas observações, quero ouvir vocês assim, rapidinho. Silvana Brasil, Silvana está dizendo, realmente funciona, eu já estou fazendo assim como a Renata ensina no curso. Hoje eu posso dizer que não tive mais problemas com coceira ou ardência. A Silvana, gratidão Silvana por estar aqui. A Silvana está nas minhas lives frequentemente, fico muito feliz.
A Silvana tem trazido, ela é minha aluna da primeira turma que a gente teve desse curso, que foi agora de janeiro. Estou realizada, eu vi aqui a Cléo, eu vi a Josefa, que também são alunas, e assim, fico muito feliz com os feedbacks que as gurias estão me trazendo, que as colegas, porque acima de educadora eu sou colega de tudo e de todos, né? Então cada feedback que me trazem me deixa cada vez mais motivada, feliz e envolvida em aprofundar e levar ainda mais conteúdo, porque é isso que eu quero. Eu quero fazer a diferença na vida de vocês, colegas profissionais, dentro de realidade, de resultados, porque eu sei o quanto eu busquei, eu trilhei para encontrar o que realmente traz efetividade. E no curso, sim, como eu falei, quando as gurias adquiriram no lançamento daquela primeira turma, como eu sempre falo, no curso eu procuro ser o mais objetivo e pontual, levando as coisas de forma certeira, sem ficar num universo de testa, ver isso. Eu já fiz muito teste na minha vida, então assim, dentro de todos os testes, dentro de tudo o que realmente dá certo, a metodologia que entrega o resultado, porque não é mais técnica, eu não trabalho mais com técnica. A técnica é que nos deixa à margem do erro. Tudo que a gente, infelizmente, hoje assim, tem de acesso, a grande maioria é de técnica. E a técnica é falha. Hoje o que eu levo é método, metodologia, ciência, reação, contra-reação. E a ciência, a colorimetria, quando ela tem a ciência abraçada a ela, e qualquer situação, quando a ciência está em conjunto, não tem erro, ela é assertiva e pontual. Gratidão aí pelo teu feedback, então, Silvana. E ficou claro para vocês isso, então? Oi, Rosidalva, seja bem-vinda. Oi, Marli. Clara essa questão, vamos para mais uma? Vamos aprofundar mais um detalhe dentro das perguntas que a Daguia trouxe? Se alguma dúvida tiver ficado, me tragam aqui, por favor, tá? Mas eu vou dando sequência. Além disso, ela me pede a outra pergunta, qual o tempo ideal para cobertura de brancos? Pois bem, da guia de mais colegas. A gente tem que primeiro visualizar a questão do branco numa outra esfera. Quando a gente fala cobertura, a gente vai ter o quê? A gente não vai ter a coloração. Cobertura eu tenho que entender ela como um revestimento. Aqui eu tenho o meu fio de cabelo, aqui internamente eu tenho o meu córtex, aqui eu tenho a minha estrutura cuticular. Estou tentando fazer uma alusão para facilitar. E nisso você vai ter o quê? Quando eu falo em cobertura, a gente vai ter aquele corante, aqueles corantes inseridos de forma superficial na estrutura desse fio. Ou seja, nível cuticular ou nível periférico do córtex. Dentro da estrutura cortical, a gente tem, vamos falar em 3 divisões corticais, vai ficar lá pela primeira estrutura cortical mais externa. Isso vai gerar o quê? Vai gerar o desbotamento excessivo, vai gerar a transparência com o passar das lavagens ou ainda a transparência quando a gente finalizar o processo na nossa cadeira. Infelizmente, chora você, chora cliente. E aí, nesse aspecto, eu tenho que entender que a coloração, ela se dá quando eu fizer o processo metodologicamente correto, dentro daquilo que eu falei no início dessa live, aonde eu tenho pontos, que esses pontos dizem respeito à avaliação étnica morfológica, expansão e, em cima disso, adequação do oxidante direcionado específico para entrega em cada condição da nossa avaliação, a coloração efetiva, adicionado a isso, expansão de tempo, concentração de corantes. Feito isso, você vai ter uma coloração perfeita, que vai ter assim, grau de desbotamento mínimo, transparência nenhuma. Com o que? Base? Sim. E com o que mais? Deixei uma perguntinha na outra aula ali, pipocando para vocês. A pergunta era o quê? Oi, Simone, seja bem-vinda. Feliz em te ver aqui, amor. A pergunta era, eu consigo uma coloração 100% efetiva em cabelos 100% brancos, só com o uso de uma coloração com presença de nuance? Ah, um 8-1. Eu consigo colorir um cabelo 100% branco com um 8-1. Não é cobrir, é colorir. Não vai ter transparência e vai ter uma coloração perfeita e duradoura do branco. Consigo? Pois bem, eu digo para vocês que sim, consegue. Consegue, e lá no curso eu tenho cabelo dentro da metodologia correta, direcionamento, onde eu apresento um cabelo feito com um 8-1, sem acréscimo de base, dourado, laranja, pulo, estrelinha, corretor, sem acréscimo de nada disso, gente.
100% colorido, efetivo, resultado mostrado sob os olhos, com acompanhamento passo a passo. E isso é possível mediante todo o método correto ser inserido. E no que você me pergunta da guia, então, voltando aqui, qual o tempo ideal para coloração, então, de brancos? Aí que vem o detalhe, aí que vem as chaves, certo? A coloração de branco, ela está condicionada a tempos que envolvem de 50 a 60 minutos. 50 a 60 minutos com uma variante que leva em consideração essa avaliação primeira, que envolve morfologia e etnia. A partir disso, eu vou ter o quê? Adequei oxidação, adequei tempo. Se eu for falar de cabelos que na avaliação eles se mostraram, me trouxeram uma condição étnica, morfológica de um negroide, 50 minutos é o tempo que esse cabelo vai ter que ficar em reação com a coloração. Aí se eu tiver um cabelo caucasoide, que são o quê? Os europeus, ok? Nós aí, muitos italianos aqui, eu na minha região italiana, esse cabelo ele tem uma necessidade de 60 minutos ou 50, entre 50 e 60. O que eu digo? A gente tem uma miscigenação hoje muito grande, certo? Então, como comentei na aula anterior, na live de quinta-feira, a gente encontra hoje pessoas que têm ali uma aparência, né? Tem uma aparência dentro de um perfil, pele clara, cabelo completamente enrolado, aquele cabelo do negroide, que ali existe uma mescla. Se isso acontece, como é que você vai considerar? E aí vai ter outras questões a serem levantadas, ok. Mas nisso de levantar outras questões também para pontuar e fazer essa avaliação de forma bem específica, mas aí, muito provavelmente, tem o quê? Um pezinho nos caucasoides, nos europeus. Um negro que tem traços, tem ali particularidades do negro, que seria 50 minutos, mas a gente tem ali o caucasoide, que aí eu vou trabalhar de 50 a 60. Eu deixo como margem de segurança já se trabalhar os 60 minutos. Isso eu uso para o meu dia a dia, eu expando esses 10 minutos por margem de segurança. E nos mongóis, que os mongóis derivam do quê? Os asiáticos, a gente tem árabes, a gente tem o índio, então a gente tem aí uma mescla muito grande que não pode ser condicionada apenas ao tal do olhinho puxado, né? Aí nessas raças, nessas questões étnicas e morfológicas, aquele cabelo mais alinhado, mais liso, mas eu posso numa dessas ter ali uma... Olhem só, gente, a gente encontra, o Brasil é muito grande e a gente tem o mundo ao nosso... aí é o nosso acesso, né? E a gente encontra, não só, a gente encontra pessoas de olhos puxados, agora vamos para o outro extremo, e com um cabelo, assim, ondulado. Qual seria a ideia de um olho todo puxado, dentro de uma questão ali asiática, né? Eu teria o quê? Normalmente um cabelo completamente liso, um cabelo grosso liso. Mas eu olho, avalio essa pessoa e no conjunto todo eu tenho ali, dentro de descendentes dela e dentro da expressão, da estrutura física do rosto dela, eu tenho um olho puxado e um cabelo ondulado. E aí eu tenho o quê? Eu tenho um pezinho lá no caucasoide e eu tenho também o mongol. O que eu vou utilizar? Eu vou usar a manipulação, a metodologia para o mongol, aquele aonde existe uma maior resistência, ou seja, os 60 minutos. Então, da guia, o que é? O tempo ideal para coloração de cabelos brancos, 50 a 60 minutos. Dentro de uma avaliação étnica e morfológica, se contempla. Se a pessoa tiver só características, descendências, ela for uma negroide pura, 50 minutos. Se tiver uma margem entre o caucasoide e o mongol, alguma dúvida, expande para 60. E o mongol sempre 60 minutos. Ficou claro, gente? Silvana está comentando aqui no Insta. Gente, Face aí também, por favor, comentando. Eu vejo que o pessoal está aqui, chegando, e eu gosto de interagir. Eu deixo vocês interagirem comigo. O pessoal aqui do Insta já interage porque a gente já está há bastante tempo nesse movimento. A Silvana diz que com esse método de cobertura, onde aplica o tempo, a concentração de pigmentos, escolha de oxidante certo, o desbotamento é mínimo. Isso faz muito sentido agora para ela, sim.
com esse método de coloração, o desbotamento, assim, ele é ínfimo, se for feito da forma correta, é ínfimo o desbotamento e a coloração, você foge, some da tua vida, você não vê mais o fantasma da tal da transparência, que assombra, porque o cabelo branco ele é difícil, o cabelo branco ele é impossível, ele é o mais difícil. Não, o nome do meu curso é Cabelo Branco Não é Inimigo, e eu provo por quê, e eu trago as razões e trago as fundamentações para você ter assim a segurança absoluta com ele, ver que ele é o teu melhor aliado, teu melhor amigo em termos de resultado. A Iriete está me dizendo aí boa tarde, gata. Boa tarde, Iriete. Obrigada pelo gata, querida. Gratidão, gratidão. Então, estão me dizendo que ficou claro. Ótimo, fico feliz. E a Daguia me trouxe uma outra pergunta, porque ela soube que eu tenho esse curso também aí em outras situações. Quantas técnicas você ensina no curso? Na verdade, Daguia, assim, o que eu trago no curso? Eu trago a coloração efetiva em cabelos brancos, dentro de avaliações e direcionamentos específicos para cada situação, conforme eu mencionei, toda a abordagem de cálculo cromométrico, de matizações, que matizações não correlacionem jamais a produtos matizadores, máscaras, shampoos, essas coisas matizadoras, nada a ver, gente, é metodologia de matização, a gente precisa desmistificar isso, em algum momento eu trago o que representa a tonalização, a matização científica. Tonalização, ela implica sobre os fios, ao contrário do que nos vende de informação, ela degrada os fios, então em um momento específico propício eu aprofundo isso. Eu trago lá também em termos de o que eu ensino e tem toda a parte de metodologia, além de toda a parte de metodologia, ali tem técnicas de camuflagem, que foi técnicas desenvolvidas por mim, que envolvem trabalhos de entrega de cabelos em mechas, aonde hoje existem 7, agora fiquei em dúvida se são 7 ou 8, eu sei que está entrando mais um, que são técnicas onde a gente associa o branco, e esse branco ele faz parte na entrega do projeto de cor de loiros, assim, ó, suspeita sou eu. Qualquer coisa, olhem que eu tenho algumas fotos de trabalhos meus aí postados no Insta e no Face também, tá? Mas assim, entregam os loiros que as nossas clientes buscam e sonham e dão praticidade, dão assim tempo entre retoque, trazem para nós cabelos e a gente consegue manter cabelos muito mais saudáveis para essas clientes. E isso não é só para a produção de loiras. Produção de morena iluminada também entra a técnica de camuflagem. Por enquanto lá tem loiros, mas para quem é ali do curso, novidade, então chegando logo, gente, eu trago para vocês lá, porque quem tá lá tem um ano de acesso, logo vocês vão ter aí um cabelo, então, em morena iluminada na técnica de camuflagem de branco, ok? E tem um entrando que é camuflagem com uma correção que foi assim, uma correção daquelas que quando chega a gente diz, meu Deus, e agora para que lado eu vou? Graças a Deus hoje eu sei e eu vou compartilhar isso com vocês, ok? Então, tudo isso e mais coisas, mas eu não vou ficar aqui aprofundando e detalhando, porque naquela primeira semana de abril eu já deixo o convite para todo mundo que faça aí, tire um tempinho, vai ter 4 aulas gratuitas, essas 4 aulas gratuitas preview do lançamento da segunda turma, vou trazer muito conteúdo e vai conseguir entender em detalhes, aprofundar em, assim, o todo que tem lá dentro, tudo que tem lá dentro, e aí tem um aporte de muito conteúdo já para poder ter um entendimento, criar linhas de raciocínio e levar para o dia a dia do teu trabalho no teu espaço. Da guia, então, tempo entre 50 e 60 minutos, porém, avaliando esse todo que eu trouxe aqui, que envolve, e ainda, outro detalhe, lá no curso, muitas técnicas. Respondido até agora, Silvana dizendo, oba, fica aí, Silvana, tu sabe, já te falei, vai ter muita coisa ainda. Então, dentro desse todo aqui que eu fui respondendo para a guia, não de forma tão direta, como eu já falei lá na primeira live, eu procuro sempre trazer uma visão mais ampla, porque eu acho que isso vai criando linhas de raciocínio mais consistentes. Agora, Tereza, você aqui no Insta, aquela tua pergunta, que aquela é cabeluda, vamos lá. Eu deixei essa por último, gente, porque essa aí mais do que nunca precisa de uma linha de raciocínio. Gente, chame o coleguinha. Certa vez eu vi alguém dizer, chame o coleguinha, agora eu. Chame os colegas, por favor. Puxe mais gente pra dentro. Oi, Tereza. Amor, que bom te ver aqui então, e eu tô indo pra tua pergunta. Chame mais pessoas aí, porque essa aqui ela vai botar o neurônio pra ferver, gente.
Eu quero ver o de vocês ferver porque a gente só cria linhas de raciocínio, a gente só aprofunda, a gente só cresce quando o neurônio ferve. Essa tem a ver com cálculo cromométrico. E eu digo para vocês que em cabelos que necessitam de clareamento através de projeto, direcionamento por coloração, o cálculo cromométrico, ele tem que estar na ponta da nossa agulha, porque é ele que nos leva aos resultados e nos prova se é possível ou não a gente, inclusive, chegar aos resultados. Porque eu já falei que o X, aquilo que começa, o X de 20, ela abre tantos tons, 30 tantos, 40 tantos, isso, gente, tem que cair por terra, porque isso realmente não é o que acontece. Na prática, é isso que nos deixa nos resultados aquém, nos imprevistos, nas saias justas, junto às nossas clientes e nas obrigações de execuções, gastos de produto, tempo envolvido, estresse, etc, etc, etc. Então, gente, tomei um gole d'água, já que eu tô com a garganta das gravações, como a Dilma bem lembrou, aqui pegando um golinho e vamos lá. Então, para a Tereza e para todos. Vamos aí falar de cabelos grisalhos, colorimetria científica, cálculo cromométrico, né? A pergunta da Tereza da outra semana já envolveu ali algumas coisas e agora ela tinha deixado assim como outra pergunta. Cabelo 4.0 grisalho. Na colorimetria científica, o desejo é de um 8. Ela quer sair de um 4.0, a cliente, e ela quer chegar num 8.0 e ao aplicar o 12.0. Então, a Tereza, ela já fez um cálculo, porque ela já me acompanha um bom tempo e ela tem uma noção do que é e como funciona o cálculo cromométrico. Não só eu, ela acompanha a mim, ela acompanha a Edilene e a Dilma, que somos 3 colegas que a gente trabalha muito focado em conjunto, dentro de estudos, testes, etc, etc, etc. E ela está num grupo de Telegram, ali com outras colegas, e a gente já falou lá dentro a respeito disso. Então ela tem uma noção. E aí o que ela fez? Dentro desse cálculo cromométrico, ela fez a seguinte prospecção. Saindo de um 4.0, a cliente ela quer chegar numa altura de um 8. A Tereza precisa entregar um 8.0. O que o cálculo prospectado dela levou? 4.0 e ela fez aí a junção do 12.0. Ou seja, esse 12.0 vai ser a cor que ela vai estar aplicando para esse cabelo. 12.0 por quê? Porque quem clareia o cabelo não é o OX, quem clareia o cabelo é a coloração, gente. Saindo do universo, de tudo que a gente ouviu por uma vida e que nos conduziu por caminhos tortos, a gente precisa agora olhar para o que é verdadeiro. Quem clareia cabelo é a coloração. Anota isso na tua testa e começa a observar o que eu trago, testar, prestar atenção que você vai ter a certeza absoluta do que eu tô te falando. Não tô louca, gente. E quem já testou sabe disso. Então, ela tem aí o 12 com 4. 12 por 4 eu tenho 16. Aí eu parto de uma divisão por 2. Essa divisão por 2 me possibilita o 8.0. 8.0? Não. Ele me possibilita um 8. Deixa eu acender uma luz aqui atrás que agora terminou o sol, parou o sol e ficou meio escuro. Gente, o que vai acontecer? Na altura desse 8, eu tenho ali o clareamento. Eu conduzi através da coloração o grau de clareamento, saindo de um 4, elevando até a altura de um 8. Porém, as colorações acima do 9, já tive em outras lives falando a respeito. Quem não assistiu as lives que eu tenho gravada no Insta, tem muito conteúdo, muita informação lá. Volta, acompanha os conteúdos que vai entender muito mais disso tudo que eu venho trazendo, porque eu fui construindo fundamentos e dentro dessa condição, as colorações que envolvem do 1 ao 5, elas têm potencial de neutralização em específico dentro da altura de tom que envolve esses 5 parâmetros de alturas.
Do 6 ao 8 vai ter possibilidade de neutralização nessas alturas e do 9 ao 12 lá para aquelas alturas. Pois bem, só que aí eu tenho um detalhe. Eu utilizei, se eu tivesse utilizado para fazer um cálculo, um 4 e um 8, eu não vou chegar na altura que eu quero do 8, porque 4 mais 8 eu tenho o quê? Eu tenho um 12. Eu iria chegar numa altura de um 6. Eu iria levar esse cabelo do 4 para o 6. Ele não iria atingir o clareamento necessário, esperado e desejado. Eu preciso, para conduzir por coloração, usar o 12.0. Se eu tivesse utilizado o 8 e fosse possível chegar onde ela queria, que ela quisesse o 6, vamos supor, eu aplico o 8 as bases do 6 ao 8, se ela é uma base que tem na sua estrutura química potencial de neutralização, sim, vai me entregar já a neutralização. Então eu já tenho um fundo, eu já tenho um 8.0, um fundo neutralizado a cor direto, assertivamente, num único processo. Ponto, resolvida a minha vida. Gasto, tempo, tudo ali rapidinho, pontual, resolvido. Porém, aí, o que acontece? Eu usei o 12.0. 12.0 ele não vai ter essa estrutura química, não vai ter potencial para a altura de 8 fazer neutralização. E além do que, é um cabelo grisalho, então que tem brancos. O que ela me traz? Ela fez essa aplicação, ela fez esse direcionamento, mas o branco... ela fez esse cabelo, não é que ela vai fazer, melhor ainda, ela está trazendo uma situação real na vida dela, então ela vai entender o porquê que deu errado, ainda, os próximos não vão dar. Mas o branco ainda percebi uma leve transparência, mas quero uniformizar. O que fazer? Então aí que está a chave da história, certo? Quando a gente tiver mais do que 2 tons de clareamento, cabelo grisalho, branco e cabelo melânico. Branco sem aporte, melânico já sem a nuance, sem o corante natural, porque ele ali não tem mais nenhuma resposta melânica. E em contrapartida eu tenho associado a ele cabelo sim melânico. Cabelo que ainda tem a resposta ali dos fundos de clareamento da melanina, ok? Então, esse cabelo, inclusive, Tereza, ele deve ter ficado um tanto quanto quente aonde existia o natural. Um resultado, se não era o que você buscava, indesejado. Então, como que se procede nesses casos? Se o trabalho da coloração envolver o desejo da cliente no clareamento, for cabelo grisalho, e no clareamento o desejo for até 2 tons de clareamento, eu consigo, num único movimento, fazer o processo e neutralizar. Clarear o natural, colorir o branco através da metodologia correta e neutralizar o fundo. Como é que você faria nesse caso? Você tem uma coloração, um 8.0, a Tereza tá me dizendo aqui no Insta que ficou sim quente. Beleza, fato, ficou, não neutralizou o fundo. Então assim, as gurias aqui vêm confirmando que eu tô trazendo, porque é o que acontece. E é o que você, quando entender tudo isso, vai ter noção de fugir isso não te acontecer mais, gente. Que é o que eu quero ensinar e trazer para vocês em minúcias. Eriette está dizendo, obrigada por nos presentear com tantas informações, estou amando, acredito que o corretor matou ela. Muito feliz se eu estou podendo te trazer luz, se eu estou trazendo luz para outras pessoas. Aqui no Insta o pessoal está dizendo que o conteúdo está riquíssimo, feliz estou, let it go, porque é o que eu quero fazer o profissional cabeleireiro deixar de ser refém de coisas e informações que não procedem e nos deixam dentro de gastos excessivos, estresse, aquela ansiedade, o que vai dar no final, o que não vai dar, e tudo caminha por linha de entendimento e construção baseado em conhecimento para entrega de resultados. Então, se eu tivesse o cabelo no 4 querendo entregar o 6, se essa manipulação fosse feita pensando num cabelo caucasoide, ou vamos pensar no mongol, o cabelo mongol é mais difícil você iria utilizar, Tereza, supondo, tá? Você iria utilizar a coloração, aquele 8.0 com potencial de neutralização do fundo e clareamento que eu mencionei antes. O 4 natural somou o 4 e o 8. Esse 4 e esse 8, automaticamente eu tenho ali o 12. Dividir por 2, eu tenho o 6 de desejo. E qual o OX que eu iria usar? OX de, comentei agora há pouco, OX de 40 volumes. Tempo de pausa, 1 hora, ok? Qual a concentração? 1 por 1. Independente do que diz na tua indicação de uso da linha que você usa.
um por um, concentrando corantes para que os cabelos brancos consigam ter ali o depósito suficiente de corantes para esse branco ele realmente ter uma coloração efetiva. Feito isso, resolvido em um único passo. Porém, a partir do momento que eu tiver acima de 2 tons, então que eu tiver a partir de 3, eu necessariamente tenho que proceder e tem que fazer 2 procedimentos, tem que fazer 2 processos. O primeiro é conduzir por clareamento e uso de coloração o clareamento do natural melânico até a altura que eu quero, que você fez correto, Tereza? Só aí faltou a segunda parte. Então você fez o certo, cálculo cromométrico em uso de forma consistente, direcionou, levando ele com aquele uso do 12 por coloração, que é ela que clareia, até a altura do 8, chegou no 8, não neutralizou, por aquilo que eu expliquei. E agora, o que eu vou fazer com o branco? O branco, ele ficou ainda com uma transparência porque ele não conseguiu, ele não tinha ali, essa diluição que você usou aqui, por sinal, foi 1 por 1,5, porque quando é clareamento, você tem que considerar a diluição. Se a indicação 1 por 1,5, você vai estar respeitando, certo? 45 minutos? Certo? Sim, foi o que você fez. Entendi, somente 2 tons a Tereza está dizendo. Isso, e agora você vai daí fazer a coloração efetiva do branco. Então, são 2 passos, nesses casos, acima de 3 tons. Primeiro, você direciona, então, o clareamento. E no segundo momento, você vai entrar com a coloração, o 8.0 no caso, ali a cor de desejo, a coloração de desejo. O 8.0, que você já sabe que aquela toalhinha neutraliza os fundos de clareamento, os fundos quentes, ela tem a sua estrutura química preparada, pronta, em condições para isso. Aí você vai aplicar ela com a fórmula, a metodologia para a coloração de branco. Ah, o teu cabelo é um caucasoide, ok? Então, se esse cabelo é um caucasoide, a gente vai utilizar 1 por 1, 50, 60 minutos, com aquilo que eu falei, que eu até expando, eu deixo 60, e adicional a isso, eu tenho que o uso da OX de 30. Ah, o cabelo é um mongol. Aí voltamos naquela, 8.0, 1 por 1, OX de 40, 1 hora. Ah, é um cabelo negroide. Cabelo negroide, 1 por 1, 50 minutos. E qual OX? O de 20. Entendido, gente? Veja se ficou alguma dúvida. Espero ter conseguido criar a linha de raciocínio. Tereza, me diz se ficou claro para ti. Dentro desse processo, desse encaminhamento, direcionamento, você vai conseguir levar o grau de clareamento até onde você quer e efetivar uma coloração, onde os níveis vão ficar por igual, neutralizados, coloração perfeita, mínimo desbotamento, parará. Fazendo de outra forma, sempre vai ficar o jogo entre o branco e aquele natural, a altura que chegou, que vai dar a percepção da transparência, tudo aquilo que você já sabe. Pena que não cheguei mais cedo para entender, diz a Lucy. Lucy, vai ficar gravada. Gente, eu vou deixar essas lives nas 2 situações, tanto no Face quanto no Insta gravado. Compartilhem depois. Tô tendo muitas pessoas que assim não estão conseguindo ao vivo. Ao vivo é importante porque a gente tem essa interação toda. Mas se alguém não puder, depois tem condições de estar assistindo. Quem chegou depois tem condições de estar assistindo. E eu peço de todo o coração para vocês, assim como eu estou compartilhando conhecimento, conteúdo com vocês, de coração aberto, que vocês também compartilhem. Compartilhem com um colega, porque ninguém é concorrente. A gente precisa ver os nossos colegas como nossos parceiros. Eu estou aqui como parceiro de vocês, querendo trazer o conhecimento que por muitos anos eu busquei, dividindo com vocês. Então dividam também. Se isso foi importante, se esses conteúdos, se essas informações estão ligando start na vida de vocês, estão sendo importantes para vocês, relevantes, então procurem compartilhar, levar para outras pessoas, falar do meu trabalho para outras pessoas. Vocês vão estar me ajudando. E eu vou estar ajudando vocês. É tudo uma via de mão dupla, né? Eu ajudo, vocês me ajudam. Então vamos ser bem claros. Eu tô aqui procurando dar o meu melhor, compartilhar conhecimento gratuitamente com vocês. E eu preciso que vocês colaborem comigo dentro de uma situação de estarem ampliando cada vez mais para que as pessoas me conheçam. Eu sou educadora há muitos anos, já dei aula em faculdade, já dei cursos presenciais, etc. Já estive envolvida em cursos online e estou novamente. Mas eu nunca fiz por aí. Então assim, eu sou uma pessoa que está chegando. E o apoio de vocês, o incentivo de vocês, o acompanhar de vocês faz toda a diferença para mim
E nessa diferença para mim também eu vou estar fazendo toda a diferença, procurando fazer ao máximo por vocês. Então, o que estão colocando aqui? Tereza, ela disse que entendeu, que tem que fazer em 2 processos, ótimo, quantas informações riquíssimas, feliz que tenha sido rico o conteúdo para você e para os demais colegas também. Gratidão por vocês me acompanharem mais uma vez, por a gente ter essa possibilidade de estar junto. Um beijo gigante, até quinta-feira. Quinta-feira, então, 19 horas no Insta e no Face também, em simultâneo. E vão já chamando o pessoal, pedindo para o povo vir, para a gente fazer muito movimento. E vocês tragam as perguntas quando eu postar lá o conteúdo, quando eu postar a live acontecendo. Podem deixar perguntas, ou vamos abrir uma hora dessas, uma para vocês trazerem perguntas aqui ao vivo e a gente vai dando andamento, segmento, e assim a gente vai fazendo acontecer. Beijo enorme no coração de cada um. Fiquem com Deus, uma semana abençoada. Beijo, beijo, gratidão. Até. Tchau, gente.